Nosso texto essa noite é o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 2. Eu não consigo ser muito discreto com a minha paixão pela festa do Natal. Acho que você já percebeu isso. Eu fico muito empolgado com essa festa. Eu tenho um encantamento, desde criança, mas multiplicado a infinitésima potência, elevado a infinitésima potência. Depois que convertido, eu entendi o que o Natal realmente significa. E a sua mensagem eterna e infinita sobre o grande amor de Deus por nós, acrescenta muito a nossa celebração. Esses cânticos, eu sinto vontade de cantá-los o ano inteiro, nas estrelas. Ó, vinde fiéis, cantam anjos, harmonias. Outros que temos cantado a cada domingo, são maravilhosos, são verdadeiros anúncios da mensagem desta igreja, a mensagem de que Cristo Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, e é por isso que nós celebramos. Então não é por acaso, domingo passado eu preguei em Mateus capítulo 1 sobre a árvore de Natal, a árvore genealógica de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre este acontecimento notável. Não aconteceu na noite de Natal, há uma imprecisão neste presépio, porque os magos do Oriente não visitaram Jesus na noite em que ele nasceu, mas algum tempo depois. No entanto, este acontecimento é cheio de lições muito importantes para nós, e é o texto da nossa leitura essa noite. Coloque-se em pé e nós vamos ler Mateus 2, de 1 a 12. Mateus 2, de 1 a 12. Ouça a palavra de Deus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E nós dizemos amém. Pode se sentar. Por volta do ano 600 a.C., o rei da Babilônia conseguiu prevalecer sobre os muros de Jerusalém. E foi verdadeiramente, como está revelado nas páginas do Antigo Testamento, a mão julgadora de Deus contra aquela nação que tinha se rebelado e de Deus se afastado. O rei da Babilônia entrou pelos muros da cidade, tomou os seus tesouros, incendiou o templo sagrado, derrubou o palácio real e levou
um contingente dos mais nobres como seus cativos, e por fim dispersou a maior parte dos judeus por todo o mundo conhecido de então. E durante 70 anos eles ficaram exilados da sua terra. Dentre o contingente dos mais nobres, dos mais inteligentes e dos mais capacitados, 4 jovens de inegável brilhantismo, Ananias, Azarias, Misael e Daniel, foram levados para o palácio do rei da Babilônia e subjugados e submetidos ao treinamento, dada a sua nobreza e a sua notável inteligência, para servirem na corte dos sábios, na casta dos entendidos, dos burocratas do Estado. Uma vez aprovados e postos nessa eminentíssima posição, depararam-se com uma provação gigantesca, porque o rei da Babilônia disse que eles deveriam tanto ser capazes de dizer o que foi que ele sonhou, sem que ele o contasse, como dessem a interpretação do sonho, sob pena de morte, todos. Daniel prevaleceu com Deus pela oração e recebeu de Deus a revelação do que foi que o rei da Babilônia sonhou no seu leito à noite. E instruído pelo Espírito Santo, interpretou o sonho do rei da Babilônia. E após esse notável triunfo, que está registrado em detalhes nos primeiros 6 capítulos do livro do profeta Daniel, ele foi colocado pelo rei da Babilônia como o chefe da casta dos sábios. Havia essa casta. Seu trabalho tanto era burocrático, isto é, lidar com os documentos do Estado, como havia também um tanto quanto de ciência, de astronomia, não astrologia, astronomia, de medicina, de química, de farmacologia, de engenharia. Era uma posição privilegiadíssima, com acesso aos livros, com acesso ao conhecimento, com acesso àquilo que havia de mais seleto no mundo de então. E Daniel foi posto como o chefe desta casta dos sábios. O nome deles? Magos. Por isso nós precisamos começar em Daniel o nosso entendimento da visita dos magos do Oriente a Jesus Cristo. A palavra mago em nosso idioma, inclusive, parece significar alguém que está envolvido com magia, uma vez que a palavra magia e a palavra mágica igualmente vem da palavra mago. Parece ser uma espécie de feiticeiro, ou alguém capaz de produzir aquelas coisas que existiam no mundo antigo, aquela brincadeira de ilusão e com as emoções das pessoas, mas não é o caso. Daniel, posto como chefe dos magos, acrescentou ao conhecimento, ao volume e ao escopo de conhecimento dos magos, acrescentou ali as antigas profecias, as tradições e os escritos do povo hebreu, e o conhecimento do verdadeiro Deus. E não somente isto, mas o conhecimento do verdadeiro Deus, a revelação do estado separado de Deus que todos nós nos encontramos, e mais preciosa do que qualquer outra coisa que Daniel acrescentou ao conhecimento deles, a promessa de que um Salvador seria enviado por Deus ao mundo. Estes magos do Oriente, conhecedores destas profecias, conhecedores deste conhecimento antigo, então, especialmente, conhecedores daquilo que Daniel acrescentou, partiram ao reconhecerem um sinal no céu, ao virem aquele fenômeno astronômico, lembraram-se de Números 23:17, uma estrela procederá de Jacó. Reconheceram o sinal posto por Deus nos céus. E eu fico pensando, quantos outros milhões de pessoas viram a mesma estrela, sem ser, no entanto, capazes de reconhecer nela o sinal. Eles reconheceram. E quando entram no palácio de Herodes, dizem: onde está o nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós conhecemos tradicionalmente como os 3 reis magos, mas isso não está na Bíblia. Dizem que eram 3 pelo número dos presentes, incenso, ouro e mirra. Dizem que eram reis pela qualidade dos presentes, presentes muitíssimo valiosos. Mas o que sabemos, não sabemos se eram 3, não sabemos se eram reis, mas sabemos sim que eram magos do Oriente. Magos, não feiticeiros, mas sábios, conhecedores das promessas antigas desde século antes, quando Daniel, de Deus, acrescentou isto ao seu conhecimento. E que nesta dramática ocasião, estiveram perante o Senhor Jesus Cristo. Esta noite, nós ouviremos 3 conselhos que os magos do Oriente nos dão. A história deles, as ações deles, nos aconselham de 3 diferentes maneiras. O primeiro conselho que eles nos dão é: abra os seus olhos, veja os sinais. Eu disse mais uma vez que milhões de pessoas viram aquele fenômeno astronômico que aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus Cristo. Milhões. E ainda que nós não saibamos quantos eles eram, o que nós sabemos é que praticamente exclusivos, até onde sabemos, se não exclusivos, somente eles foram capazes de reconhecer naquele fenômeno nos céus o cumprimento das promessas de Deus. Mas nós precisamos colocar estas coisas em devida proporção a fim de entender. No tempo em que os magos do Oriente estavam vivendo neste mundo, o povo judeu era um povo problemático politicamente, pequeno numericamente e sem força. Não eram mais uma nação, eram um povo dominado pelos romanos. A sua religião parecia ser apenas como qualquer outra religião do mundo. Uma tradição antiga, coisa dos pais, dos avós, livros antigos, rituais antigos, promessas antigas. E algum que tivesse conhecimento das religiões do mundo de então, poderia dizer: promessas por promessas, todos os deuses as fazem. Então que eles tenham dado ouvidos a estas promessas e a estas profecias, é notável, quando o povo do qual elas vinham era um povo absolutamente insignificante. Quando ainda chama a minha atenção mais uma coisa, a disposição deles, e eu falarei disso com mais detalhes adiante, mas alguém poderia ter dito: Deus está lá no céu, Deus me vê aqui embaixo, Deus conhece o meu coração, como tantos do nosso tempo falam. No entanto, eles deram ouvidos à palavra de Deus, e é isto que eu quero que você observe, meu amigo, esta noite. Eles deram ouvidos à palavra de Deus, reconheceram que aquele fenômeno que capturou a sua atenção no céu era o cumprimento da palavra de Deus. E ainda que a própria palavra de Deus fosse naquele tempo facilmente descartável, eles não o fizeram. Deram ouvidos, deram atenção, guardaram no coração. Os presentes que eles trouxeram, é a próxima imagem. Os presentes que eles trouxeram são profundamente significativos: incenso, ouro e mirra. Não são presentes comuns. Não são presentes que se dá para uma criança. O ouro talvez, porque o ouro vira outras coisas. Mas incenso e mirra? Para crianças, magos, vocês não sabem disso, a gente dá principalmente fraldas, e os pais apreciam muitíssimo recebê-las. Nós damos chupetas, porque é impossível tê-las em demasia. Nós damos bodezinhos bonitinhos, com frases engraçadinhas, magos. Não é incenso, ouro e mirra que se dá. Mas entenda, querido, que estes próprios presentes
refletem para nós a compreensão que eles tinham deste acontecimento. Da mesma maneira que eles reconheceram naquele fenômeno astronômico o cumprimento de uma profecia, eles reconheceram no nascimento da criança o cumprimento de um conjunto de profecias. Vamos começar pelo mais óbvio dos presentes, talvez o ouro. Porque o ouro, como eu disse, é o único versátil, é o presente que vira outras coisas, mas o ouro é o presente que se dá para quem você não tem o que dar. Talvez você já tenha vivido isso, um amigo te convidou para a comemoração do aniversário e você não sabe bem o que dar para esse amigo. Se você pensar em uma coisa, não é uma necessidade, já tem. O ouro era o presente que os reis davam uns aos outros, como reconhecimento de autoridade, como reconhecimento de igualdade, como reconhecimento de distinção. Então, em que eles levem este presente de ouro para oferecer ao recém-nascido menino Jesus, é perfeitamente condizente com a pergunta que fizeram a Herodes no versículo 2 do capítulo 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então, primeiro de tudo, da mesma forma como conheceram na estrela uma profecia cumprida, a estrela sinalizava o nascimento de um rei, daquela perdida e distinta casa de Davi, deposta e destronada, mas a profecia a qual eles se abraçavam, Isaías 11:1, dizia: eis que um rebento nascerá do toco de Jessé. Reconheceram em Cristo Jesus um rei. O incenso é aquilo que se oferece a Deus. Deus era muito zeloso do seu incenso. Você pode ler em Levítico capítulo 11. O incenso não poderia ser queimado para dar bom odor à casa de alguém. O incenso não poderia ser usado para agradar um homem. O incenso sagrado era algo exclusivo para a adoração de Jeová. Ao oferecerem incenso junto com ouro, estão confessando que aquele que encontravam era tanto um rei quanto o próprio Deus. E por fim, o terceiro presente é mirra. Se você vivesse naqueles tempos, a mirra seria um presente estranhíssimo. A título de comparação, seria como num chá de fralda, alguém levar um caixãozinho infantil. Perdoe-me se a imagem é muito sombria, mas a mirra é um presente sombrio. A mirra era o óleo usado para ungir o corpo, o cadáver, prestes a ser sepultado. Cristo foi ungido com mirra, inclusive, pelas suas amadas discípulas, quando ele faleceu. A mirra significava morte. Um presente de um rei, o presente de Deus, o presente de uma vítima, o presente de um sacrifício. As profecias do Antigo Testamento estavam pulsando vivas no coração destes magos do Oriente, porque quando eles partiram ao encontro do recém-nascido rei dos judeus, eles sabiam que estavam indo ao encontro de um rei divino, e talvez eles não soubessem reconciliar as profecias, pois a própria Bíblia diz que sequer os profetas sabiam. Mas eles estavam indo ao encontro da vítima, do Cordeiro de Deus, daquele que seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, profetizou Isaías no capítulo 53. Partiam em busca de Deus, partiam em busca de um rei, partiam em busca de um Salvador. Como eles souberam estas coisas? Eles souberam estas coisas pela palavra de Deus. Souberam estas coisas pelas profecias por Deus pronunciadas. Souberam estas coisas por crerem na palavra que Deus enviou. A mesma coisa está ao nosso redor. Eu disse que o primeiro conselho dos magos do Oriente é: abra os seus olhos, veja os sinais. Também
nós também temos acesso à palavra de Deus, e ainda mais do que eles. Para eles talvez fosse uma profecia esquecida, antiga, de um povo frustrado e derrotado. Mas para nós Jesus Cristo já veio e já deu a confirmação da veracidade e da fidelidade das promessas e das profecias da palavra de Deus. Eles creram na palavra de Deus, qualquer um de nós pode crer também. Da mesma maneira que eles olharam para cima e viram uma estrela, e na estrela reconheceram o cumprimento da profecia, queridos, basta-nos abrir os olhos. Não para as estrelas do céu, aliás, para elas também, porque neste culto aqui nós cantávamos: nas estrelas veja a sua mão. Mas olhe para baixo também, e ao redor, e veja as vidas transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Veja quantos e quantos dão testemunho da fidelidade do Senhor, e de que Deus ouve e responde às suas orações, de que Deus é presente nas suas vidas, de que Deus cura as suas enfermidades, de que Deus provê as suas necessidades, de que Deus os sustenta com fidelidade infalível. Meu amigo, abra os seus olhos. Veja, eles foram capazes de reconhecer. Talvez alguém de nós também capaz será de reconhecer aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. Não só uma estrela no céu, mas algo mais do que isso, as muitas e muitas formas como Deus se põe diante de nós para que nós o vejamos. O segundo conselho dos magos do Oriente é: busque-o, custe o que custar. Direi novamente: busque-o, custe o que custar. Havia 2 centros onde estava sediada a casta dos magos naquele tempo. Babilônia, à beira do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, ou Suzã, aquela cidade onde Jonas esteve, que fica onde hoje é o Irã, também na beira do rio Eufrates, mas não pense que por ficarem na beira do mesmo rio, são próximas uma da outra. É como 2 cidades na beira do Amazonas, não quer dizer nada que estão perto uma da outra. De onde tenham partido, de Babilônia ou de Suzã, para se dirigirem até Jerusalém e posteriormente Belém, há 2 caminhos. Se saíram de Suzã, estava mais perto, era só 1000 quilômetros. Se saíram de Babilônia, tinha 2 caminhos: pelo deserto, 1000 quilômetros, ou subindo pelo rio, chegam até Arã, na Síria, e descem pelo rio Jordão, coisa pouca, 2.700 quilômetros de viagem. Claro que num veículo traçado, 4x4, com ar-condicionado, GPS, a poltrona bem confortável, só que não. Se foram pelo deserto, eu acho pouco provável que tenham ido pelo deserto. Se empreenderam viagem pelo deserto, a viagem terá se provado extremamente difícil. Quer tenham ido pela margem do rio, o mais provável recurso: confortáveis camelos do último ano, com aquilo que havia de mais cômodo na época, que era dobrar um cobertor e colocar em cima do camelo para ficar acolchoado. Eu nunca andei de camelo, mas uma amiga minha já o fez, e ela disse que é uma experiência inesquecível, uma experiência inesquecível olfativa, é uma experiência inesquecível, especialmente para quem tem labirintite, pelas oscilações muito agradáveis, faz com que o tempo passe bem devagar, você vai curtir a viagem. Considere os perigos da estrada. Considere que desde então e até hoje, sempre houve pessoas mal intencionadas à procura de viajantes para poder cometer violência e praticar delito. Considere o custo da viagem.
Todos nós pais que queremos viajar com a nossa família, fazemos algumas continhas, a não ser que sejamos inconsequentes. Nós fazemos algumas continhas para ver se dá para fazer ou se não dá. Então considere o custo da viagem. Considere os farnéis de víveres. Considere o cálculo de quantas bolsas de água é preciso. Não sabe onde vai estar a próxima fonte de água para abastecer. Considere a necessidade de montar uma caravana e organizar a comitiva, quem vai, com quem vai, comida, água, ração para os animais, medicamentos, orçamento para estalagens, para víveres, para emergências, além de organizar as coisas para uma ausência prolongada, se expondo ao perigo e no fim de tudo, partindo estrada à frente num período paupérrimo de comunicações. Talvez você esteja pensando, corajosos. Eu direi mais. Eu direi que o coração deles tinha entendido quão sério e quão necessário é buscar a Deus. Se já entendemos as profecias que os moviam naquela direção, então nós conseguimos entender por que isso era tão sério. Porque eles não mandaram um representante, porque eles foram eles próprios. Nós conseguimos entender que aquilo que eles estavam buscando era mais importante para eles, a própria comodidade, do que o próprio conforto, do que a própria segurança, do que qualquer outra coisa. Era simplesmente a coisa mais importante de suas vidas. E nós começaremos bem quando entendermos que buscar a Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Quantas pessoas enganadas nesse assunto, não? São os que pensam que as coisas de Deus são apenas um pequeno detalhe a ser acrescentado à vida. São os que pensam que as coisas de Deus são profundamente maçantes, tediosas. São os que pensam que a igreja é um grupo de fanáticos, vamos dizer as palavras. São os que pensam talvez que ir a um culto de vez em quando é ótimo. As músicas são bonitas, as pessoas são simpáticas, mas não mais do que isso. Quantas pessoas enganadas sobre a importância das coisas de Deus neste mundo. Em contraste, nós damos muita importância para tudo que é do nosso interesse, damos muita importância para a nossa saúde e somos muito comprometidos com o nosso exercício físico, com a nossa academia, com as nossas dietas, com as nossas consultas médicas, e devemos ser. Levamos muito a sério as nossas finanças e queremos que o nosso dinheiro esteja todo direitinho, ou pelo menos deveríamos ser assim, controlados nas despesas, conscientes da forma como usamos o recurso que temos, pensando sempre em estar precavidos e preparados para algum imprevisto, e talvez deveríamos ser assim, mas queridos, e eu citei 2 exemplos de muitos outros, mas muito mais, nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, buscar a Deus, buscá-lo até encontrá-lo para a nossa salvação. As pessoas não pensam assim, as pessoas não estão preocupadas com o destino eterno de suas almas, as pessoas não estão preocupadas se no dia final de suas vidas se precipitarão no juízo eterno, mas deveriam preocupar-se com isto, muitíssimo. Pois há somente duas realidades após a morte, uma de bênção e outra de maldição, uma de paz e outra de tormentos, uma de vida e outra de morte. E a Escritura Sagrada nos urge a não sermos levianos no trato de coisas solenes. Os magos do Oriente estavam muito empenhados na sua busca de Deus. Talvez eu imagino eles ouvindo os conselhos de alguém, desestimulando e dizendo: para que fazer uma viagem desse tamanho?
E quantos são os desestímulos e os desencorajamentos que alguém encontra quando quer servir o Senhor. E diz: olha, você está ficando fanático, você está ficando um bitolado. Olha que as coisas não são assim, não vá com muita sede ao pote. Eu lembro quando eu encontrei com Cristo. Quando eu estava no primeiro amor com o Senhor. Quando eu estava conhecendo o Evangelho. E alguém tentando me desencorajar do caminho de Deus, mas graças a Deus que tampou os meus ouvidos para essas palavras ruins. Os magos do Oriente saíram do lombo do camelo, 1000 quilômetros, para encontrar-se com o Senhor. Ah, queridos, que lição! Que lição no tempo em que tantos e tantos do nosso tempo não dão valor às coisas de Deus. Que lição para tantos e tantos ao nosso redor, para quem as coisas de Deus são coisas absolutamente descartáveis, dispensáveis, sem significado, sem propósito, sem valor, sem porquê, sem para quê. Que lição para tantos que uma chuva, um frio, um calor, um jogo de futebol, uma distração, uma festa, um churrasco nos tiram. Não deve ser assim, não deve ser assim. Eis o exemplo dos magos do Oriente. O primeiro conselho que eles nos dão é: abra os seus olhos e veja os sinais. E o segundo conselho que eles nos dão é: busque-o, custe o que custar. E o terceiro conselho que eles nos dão esta noite é simples e lindo de dizer e lindo de ver no texto sagrado: quando o encontrar, alegre-se, adore e oferte. Quando o encontrar, prostre-se, adore e oferte. E vendo eles a estrela, diz o versículo 10, regozijaram-se muito com grande alegria. A razão da alegria deles, queridos, não era terem concluído uma viagem cansativa, o que de fato é uma alegria, quando a gente está já exausto. Não, a alegria deles foi a de saber que todo o seu empreendimento não foi em vão. A estrela foi o sinal de que agora sim eles se encontrariam com este menino prometido, com este sacrifício perfeito, com este Deus encarnado, com este rei de Israel. Ao virem a estrela, ao saberem que com Cristo se encontrariam, diz o texto sagrado, regozijaram-se muito, com grande alegria. Deus sempre te direcionará ao encontro de Jesus. Sabia disso? Deus sempre te dirigirá ao encontro de Jesus. Direi mais uma vez, para ênfase: Deus sempre te dirigirá ao encontro de Jesus. Não existe uma pessoa que se deixe dirigir pela palavra, pelo Espírito, pela mão de Deus, que não será levada ao seu próprio encontro pessoal e salvador com Jesus Cristo. É o momento em que Jesus Cristo torna-se mais do que somente um nome numa religião, numa tradição de família, numa festa de fim de ano. É o momento em que Jesus Cristo torna-se para nós vivo, presente, e você poderá dizer que Jesus é o seu Salvador. Alguém traduziu isso melhor do que eu tentei aqui. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. O que Ele é para mim? Tudo Ele é para mim. Ao encontrarem, regozijaram-se muito com grande alegria. Deus sempre te direcionará ao encontro de Jesus. E o encontro de Jesus proporcionará para você grande alegria. Permita-me observar um contraste no texto antes de prosseguir.
O contraste de que, movidos pela lógica, movidos pela razão, movidos pela mera racionalidade, eles partiram, e uma vez que eles estavam indo ao encontro do recém-nascido rei dos judeus, para onde eles foram? Eles foram para o palácio real na cidade de Jerusalém. É óbvio, é meramente tautológico, é uma questão de pleno sentido. Se um príncipe nasceu no palácio real. Batem na porta de Herodes, são recebidos por ele, mas não, Jesus não estava lá. Que contraste, pois para alguém talvez pareça muito natural imaginar que Jesus vai ser encontrado em alguma religião, na igreja que aprendeu da tradição da família, que Jesus vai ser encontrado em qualquer outra coisa, mas Jesus será encontrado onde a palavra de Deus te levar. A palavra de Deus te leva ao encontro de Jesus. E o encontro com Ele é proporcionado pela mensagem, pela promessa e pela profecia da Escritura Sagrada. O versículo número 11 nos diz que entrando na casa, e é por isso que eu sei que não foi na noite que Jesus nasceu que eles chegaram lá, porque Jesus nasceu numa estrebaria, e aqui eles já estavam numa casa. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, reconhecendo tanto a prerrogativa real quanto a natureza divina, maravilhados diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo, fazem aquilo que só a Deus se faz: adoram. Certamente que os leitores judeus deste texto, quando Mateus o publicou, estranharam, porque para os judeus só a Deus se adora, mas Mateus estava querendo ensinar exatamente que Jesus é Deus, e eles prostraram-se diante de Jesus, e prostrados o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, cujo significado nós já observamos aqui. Talvez alguém que foi convidado entre nós esta noite, que esteja aqui como nosso visitante, tenha observado o momento que precedeu a pregação da mensagem, quando os crentes tiveram a liberdade de se dirigir a estas urnas de ofertas e nelas apresentar ao Senhor seu dízimo e a sua oferta. Talvez alguém que entrou aqui na plenitude pela primeira vez tenha ficado até com receio e pensado: talvez, será que esta é uma daquelas igrejas que fica extorquindo ofertas das pessoas? E não é o tipo de igreja que somos. Aliás, eu não penso que deveria haver igrejas desse tipo. Mas o que eu posso dizer é que, a partir deste texto, você, amigo que está nos visitando, pode compreender melhor a razão por que nos nossos cultos nós reservamos um momento para trazer algo aqui e para apresentar algo ao Senhor. Eu imagino o sentimento no coração desses magos do Oriente, pensando: se Deus mandou o seu próprio Filho ao mundo, se este recém-nascido rei é Deus e também o Cordeiro que tira o pecado do mundo, se ele veio ao mundo para proporcionar salvação, eu imagino ele se indagando desde lá da Babilônia: o que é que nós poderemos levar para ele? Como nós poderemos expressar nossa gratidão, nosso reconhecimento? Como? É por isso, querido, que as ofertas que são levantadas aqui aos domingos não são para a gente ratear as despesas da igreja. A conta de luz deu tanto, nós somos tanto, divide X por Y dá Z. Não. Nós estamos cumprindo o que a palavra de Deus ensina e trazendo ao Senhor as nossas homenagens, trazendo ao Senhor os nossos preitos de louvor, trazendo ao Senhor as primícias, trazendo ao Senhor algo daquilo que Ele nos tem dado, e sempre passa no nosso coração a ideia de que, se isto é a homenagem para Deus, então é tão pequeno. É tão pequeno. E é. Porque Deus nos tem dado tudo. Mas é por isso que nós não trazemos somente ofertas. Junto às ofertas, vêm as nossas vidas. Junto com o dízimo, o dizimista. Junto com a oferta, o ofertante.
e apresentamos a Deus não só o que trazemos, mas as mãos que trazem, e apresentamo-nos por inteiro a Deus. Imagine, querido, a alegria dos magos do Oriente, quando descobriram que Deus quis usar das suas ofertas. Pois segundo se especula, uma vez que José, Maria e Jesus tiveram de ir para o Egito para fugir da trama assassina de Herodes, especula-se que eles tenham sustentado a sua vida ali com essas ofertas. Então imagine a alegria deles ao observar que Deus aceitou as suas ofertas. E ao saber que suas ofertas foram úteis para os propósitos de Deus. Alegra-nos que Deus aceite as nossas ofertas. Alegra-nos que as nossas ofertas sejam úteis aos propósitos de Deus. Eu não estou falando aqui somente de ofertas materiais, embora não esteja evitando falar delas. Mas eu estou falando principalmente da nossa vida oferecida a Deus, e ainda mais do que isso, de quão digno é Deus, de qualquer coisa e de todas as coisas, de tudo que somos e de tudo que temos, que venhamos a lhe oferecer. Eles adoraram com os lábios, mas não com as mãos vazias. Regozijaram-se, prostraram, adoraram e ofereceram, não só as suas ofertas, mas a si mesmos, a Deus. Nos filmes de Natal eles estão lá, nos presépios eles lá estão. Em toda a tradição natalina, conta-se da visita dos magos do Oriente. Mas hoje nós podemos conhecer um pouco melhor quem foram estes homens. Podemos ver na palavra de Deus o que os moveu até ali, mas principalmente os conselhos. Os conselhos que nos dão. O conselho de crer na palavra escrita de Deus. O conselho de abrir os olhos, o conselho de aceitar a direção divina, o conselho de buscar Jesus, custando o que custasse, mesmo que fosse difícil ao olho, ao coração humano, o conselho de procurá-lo até o achar e achando encontrar esse tesouro de alegria, o conselho de se dedicar a Ele, o conselho de prostrar-se em humilde, fervorosa, sincera, ardente, viva, jubilosa, grata, exultante adoração. São conselhos. Quem dará ouvidos? São conselhos. Você o ouvirá? Oremos. Damos-te graças, ó Deus de amor, pela bênção, pelo privilégio de consultar a Tua palavra esta noite, de sermos apresentados a estes três homens dos tempos antigos, a grande jornada que empreenderam, a grande alegria que encontraram, a grande bênção que alcançaram, a bênção de encontrar-se perante Jesus Cristo. Deus de amor, que a Tua palavra encontre lugar no coração de todos que a ouvimos esta noite, e que o Teu Espírito faça a obra da Tua palavra na vida de todos nós. Que possa, ó Deus, pela Tua misericórdia, que possa, ó Deus, pelo Teu amor, que possa, ó Deus, ser dito de cada um de nós, que não somos somente ouvintes da palavra, mas os seus praticantes. Obrigado pelo culto desta noite. Obrigado pela semana que na Tua presença se inicia. Que seja da Tua vontade, Deus de amor, ter misericórdia de nós, proteger-nos do mal, prover as nossas necessidades, dirigir-nos os passos, guiar-nos amorosamente por veredas de justiça. Que seja da Tua vontade, Deus, ter misericórdia de nós. Que seja da Tua vontade, pedimos, conceder-nos graça e favor, todos os dias de nossa vida neste mundo, na semana que hoje se inicia, até o dia em que compareceremos perante a face do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti
levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.